Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, no canal do IAG. Seja muito bem-vindo, louvado seja Deus pela sua presença neste programa em que estudamos a Palavra de Deus e recapitulamos a lição da Escola Sabatina. Nesta recapitulação, em particular, eu estarei sozinho, mas na próxima semana, nosso querido amigo Moses Coutinho estará conosco novamente. E se você está acompanhando pela primeira vez o Lições para a Eternidade, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, conheça um pouco mais sobre o que fazemos, sobre quem somos, o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Temos no canal do YouTube um vídeo institucional para que você possa acompanhar um pouco mais as nossas atividades. E também deixe aqui os comentários, algo que possamos juntos nos aprofundar na recapitulação da lição da Escola Sabatina, um pedido de oração. A sua participação ela é muito importante. E nesta semana que se passou, eu tive o privilégio de participar de uma campal no interior do estado de São Paulo e reencontrar muitos queridos que estão acompanhando o Lições para a Eternidade, tanto aqui pelo canal do YouTube, como também pela Rede Advir, canal 777. E eu fiquei muito feliz pelos feedbacks, pelas reações, pelas palavras que nos incentivam para a glória do Senhor a avançarmos com este trabalho que certamente tem sido uma bênção na minha vida, na vida do Moses e na sua vida também. Louvado seja Deus por isso. Se você está nos acompanhando pela televisão, acesse o canal, e se você está nos acompanhando pelo canal, acessa lá a televisão que também tem excelentes conteúdos. Estamos aqui para apresentarmos a verdade para este tempo, nos aprofundarmos no relacionamento com Deus e no conhecimento também da sua palavra. Como de costume, antes de abrirmos a lição, abrirmos a palavra de Deus, eu peço que você feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por mais este momento que temos o privilégio de estudarmos a tua palavra e recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Rogamos a ti o derramar do teu Santo Espírito sobre nós, fale conosco, que possamos aprofundar a cada dia mais o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso conhecimento da tua palavra também. Reaviva, reforma a nossa vida e nos prepare para a breve vinda de Cristo Jesus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui com a minha Bíblia legada, eu espero que você esteja também com a sua Bíblia. E esta Bíblia é uma ferramenta maravilhosa, muito poderosa. Ela tem muitos recursos, mas o principal é que ela é uma Bíblia, e no caso aqui a versão é King James de 1611, uma excelente versão, e também tem os comentários de Ellen White. E isso é maravilhoso, e no final dela tem uma série de estudos bíblicos. Se você quiser adquirir uma Bíblia dessa maravilhosa, acesse o institutoiag.com.br e lá temos a Bíblia Legado, como muitos outros títulos e livros para que você possa conhecer mais a cada dia a palavra de Deus. Eu quero também abrir rapidamente a agenda deste ano. Nós estamos já no mês praticamente terminando o mês de abril, estamos avançando para o mês de maio, teremos um seminário, mais um, é o terceiro seminário deste ano, e o tópico será sobre o espírito de profecia. Será o Carlos Ribeiro que estará aqui conosco nos dias 15 e 16 de maio. Você pode estar presencialmente acompanhando este seminário ou sendo membro aqui do clube de membros do canal, você terá acesso a esses conteúdos exclusivos. Mas certamente temos muitos conteúdos em aberto para que você possa se deleitar no estudo da palavra de Deus. Temos também congressos durante o ano. Em julho agora teremos um congresso em que eu serei um dos pregadores principais, o diretor Silverino Kiel aqui do IAG estará também pregando, e o irmão Leonardo Amaral, o professor, estará aqui conosco também. E será o tema Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Falaremos das principais profecias bíblicas, principalmente aquelas relacionadas aos eventos finais. Caso não seja possível você estar presente no congresso de julho, teremos um congresso no mês de dezembro, que será a temática sobre a última geração. Os palestrantes serão os próprios obreiros do IAG, e eu confesso aqui particularmente que é um congresso muito especial de final de ano, muito assim, famílias vêm, muito familiar, muito íntimo, é algo maravilhoso. E eu peço que você entre em contato então com o número que aparecerá aqui na sua tela, para que você possa fazer a sua inscrição, quer seja para o seminário, quer seja
também para os congressos, ok? Receber você aqui para que você conheça pessoalmente todo o trabalho que realizamos e também para que você receba aqui a palavra de Deus e seja revivado, é algo que vai encher o nosso coração. A sua presença aqui conosco nos trará grande alegria. Vamos avançar então. Estamos na lição de número 5. Será projetada aí a imagem da lição e o título é Como Estudar a Bíblia. E nós temos uma imagem aqui interessante, né? Nós temos uma Bíblia aberta e nós temos ao lado esquerdo uma pessoa em oração, outra pessoa fazendo anotações, outra pessoa com uma lupa, como se estivesse investigando algo, e outra pessoa numa posição meditativa, reflexiva. E aí nós temos, de uma maneira bem direta, a imagem significando que para estudarmos a palavra de Deus, sempre devemos nos aproximar da Bíblia com muita oração, muita dependência de Deus, do Espírito Santo, com muita humildade no coração, para não colocarmos na palavra de Deus as nossas ideias pré-concebidas, mas extrairmos da palavra de Deus a verdade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Devemos nos aproximar das Sagradas Escrituras assim como uma pequena criança se aproxima do pai para receber toda a orientação. A oração, então, é algo fundamental. Devemos também fazer anotações, devemos escrever, fazer um resumo do que estamos lendo, anotações de tópicos que estamos absorvendo e extraindo da palavra de Deus. É muito importante nós fazermos anotações e a lição dessa semana vem falando a respeito disto também. E o pesquisar, não basta lermos, nós temos que nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então não é apenas a leitura, não é apenas a meditação, mas temos que cavar fundo. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido esta ilustração. É como um minerador. Ele, então, para encontrar as gemas, as pedras preciosas mais valiosas, ele precisa cavar fundo. Existem gemas da verdade, pedras preciosas da verdade que estão na superfície, mas as mais belas estão lá numa certa profundidade, que você precisa, então, pesquisar, você precisa cavar, para conhecer as verdades maravilhosas da palavra de Deus. Então, pouco ganhamos quando fazemos uma leitura apressada, uma leitura rápida da palavra de Deus. Precisamos, a lição vem trabalhando nisso, precisamos fazer então um estudo mais profundo, dedicarmos tempo na investigação, no estudo da palavra do Senhor. E meditarmos naquilo que temos lido, naquilo que temos estudado. Eu colocaria aqui uma quinta pessoa, que no caso seria uma pessoa compartilhando aquilo que ela está estudando. Então não basta lermos, meditarmos, examinarmos e nos aprofundarmos, nós precisamos também compartilhar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso e fará com que você memorize mais as Escrituras e será certamente uma bênção na sua vida e na minha também. O verso para memorizar está em Isaías 55, verso 11, que diz: Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então a palavra de Deus, quando lemos, quando estudamos, quando compartilhamos, ela não volta para Deus vazia, ou seja, ela faz uma obra na nossa vida e uma obra na vida daquele que temos compartilhado a palavra do Senhor. Eu acredito que você poderia concordar comigo que hoje, para a nossa geração, é um privilégio tremendo termos acesso tão fácil, tão abundante à palavra de Deus. Algo que há poucos séculos não era tão comum. Era algo muito escasso, principalmente num período em que a Igreja Católica Romana, ela dominou o cenário mundial, principalmente na Europa, em que as pessoas eram privadas de ter acesso a palavra de Deus. No contexto ali da reforma, a Bíblia era até acorrentada, ela era ficava de escanteio mesmo. E a doutrina e a tradição dos homens tinha a prevalência. Mas nós temos hoje, na nossa geração, este legado maravilhoso, esta palavra maravilhosa, acessível, abundante para todos nós. Eu não sei se você vai se lembrar a primeira Bíblia que você teve, mas provavelmente você ganhou esta Bíblia. Você se recorda disto? Quem sabe ganhou a Bíblia de um pastor, ganhou a Bíblia de um ancião, de um amigo próximo, do seu pai, da sua mãe. Dificilmente
eu praticamente não conheço a história de uma pessoa que a primeira Bíblia da vida dela ela teve que comprar. Pode ser que seja a sua, mas é uma exceção. Normalmente, a primeira Bíblia que temos, nós ganhamos. Eu lembro que a primeira Bíblia que eu tive, eu ganhei do pastor que estava dando estudos bíblicos para mim, para um grupo de jovens que estávamos juntos estudando a palavra de Deus, e eu ganhei aquela Bíblia, era uma Bíblia pequenininha, de capa preta, eu tenho ela até hoje. É uma Bíblia que eu levei depois para o teológico, para o seminário, e ela é toda marcada, ela tá assim com a capa caindo aos pedaços, mas ela é a minha xodó, né? A gente tem aquela Bíblia de estimação, aquela Bíblia que a gente tem um valor sentimental por ela. É um privilégio nós termos a palavra de Deus. E é importante também pensarmos que com este privilégio vem uma tremenda responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de ler esta palavra, de praticar o que está sendo ensinado. A Bíblia não foi dada para ser debatida, ela foi dada para ser praticada com fins práticos. Nós temos que nos aproximar da palavra de Deus dispostos a ouvirmos o que Deus quer para nós, para mudarmos na nossa vida, para abandonarmos, para passarmos a fazer. A Bíblia foi dada com um fim prático e compartilharmos, nós temos uma tremenda responsabilidade de compartilharmos, mas muitas vezes, infelizmente, aquilo que muitas vezes é abundante na nossa vida acaba perdendo valor. Talvez você tenha 10, 15 Bíblias, versões, traduções diferentes, capa preta, capa marrom, mas muitas vezes o fato de termos tudo isso em abundância não damos valor. Enquanto que em gerações passadas as pessoas deram a vida pelas Sagradas Escrituras, possuíam apenas pequenas porções das Sagradas Escrituras, as quais eles davam a vida por essas pequenas porções. Posso mencionar aqui os valdenses, e davam a vida para compartilhar aquela palavra. Então, o meu apelo neste início já da recapitulação é que demos valor a este privilégio tremendo que Deus tem dado a nós. Como diz aqui na lição de sábado, é o privilégio, né, ter a palavra viva de Deus ao alcance das nossas mãos. E será que você tem tido dificuldade para manter uma rotina de estudo da Bíblia? Eu quero aqui abrir o coração. Eu sei que é um desafio. Nós temos muitas vezes os compromissos e desafios dentro do próprio lar, no trabalho, no dia a dia. É um desafio mantermos a rotina do estudo da palavra, principalmente porque estamos falando de coisas espirituais. E nós temos esta natureza inclinada ao pecado, esta natureza pecaminosa que não tem prazer nas coisas de Deus. Como Paulo fala em Romanos 8, a inclinação da carne, esse pendor da carne ao mal é inimizade contra Deus. Não temos prazer nas coisas de Deus, na carne. Por isso que é necessário nós nos esforçarmos, clamarmos a Deus que opere em nós através da sua palavra, que faça esta obra em nós para dedicarmos tempo no estudo da palavra, para passarmos a ter prazer no estudo da palavra. Eu sei que você encontra dificuldade e a lição desta semana está, como um dos objetivos, focada em nos fazer ter esta rotina, esta disciplina, esta constância do estudo da Bíblia. Muitas vezes ficamos assim, num certo voto ou numa certa decisão, empolgados em fazer algo e prevalecemos durante alguns dias fazendo e fazemos às vezes de uma maneira até exagerada, mas o importante é a constância, não é o quanto, é a permanência em fazer. Se você sai correndo desesperado agora, quantos metros você consegue correr? Quem sabe consegue correr ali 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, assim num spin, né, numa velocidade exagerada? E daí você vai ficar ali fatigado, né, não vai conseguir render mais, caminhar mais. Mas e se você sai num passo fixo, num passo perseverante, vai caminhando, 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 quanto que você caminha? Quilômetros e quilômetros, dezenas de quilômetros você pode caminhar. Então, quando falamos do estudo da Bíblia, é isso. Nós temos que ter a disciplina, a constância, a rotina, para que possamos caminhar mais, caminhar permanentemente. E caminhando mais, nos aprofundaremos certamente no relacionamento com Deus. Então, nesta semana, vamos descobrir juntos algumas formas práticas de aprofundar o estudo da palavra de Deus. E eu tenho aqui em mãos, eu mostrei a Bíblia, eu tenho aqui em mãos também este livro maravilhoso chamado Felicidade Plena,
Este material é uma tradução do livro conhecido Caminho a Cristo e ele possui 13 capítulos. Eu faço um apelo para que você adquira este material. Tem aqui o contato. É um valor simbólico deste livro. É simbólico. É menos do que R$ 5. Eu não quero trabalhar tanto valores, mas é um valor assim simbólico, em que você possa adquirir este material para aprofundar também o seu relacionamento com Deus. Este livro devia ser, juntamente com a Bíblia, um livro de cabeceira, não apenas de adventistas, mas de todo cristão. Eu tenho certeza que a leitura deste livro fará com que você ame mais a Deus, conheça mais o amor de Deus por você e tenha o seu relacionamento aprofundado. Vamos avançar então para a lição de domingo, que vem falando a respeito de prioridade. Eu comentei na introdução que nós temos então que dedicar tempo. E começa com uma pergunta aqui a lição. Você já tentou acordar cedo para ler a Bíblia? Quantas vezes marcamos lá no despertador, né? 5 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, o horário lá que você marca, e daí quando toca o despertador, vem a carne, né? Vem os pensamentos da carne falando assim, não, mais 15 minutinhos, mais 20 minutinhos, e daí você já acorda apressado, já lê a Bíblia com pressa, ou usa a leitura da Bíblia como um amuleto, ou seja, lê ela rapidamente apenas como um amuleto, agora eu estou imune, li a Bíblia. Mas é mais valioso ler um versículo, meditar, investigar, pesquisar, se aprofundar no estudo deste um verso do que ler 3 capítulos apenas como um checklist. Então, Ellen White fala aqui no livro Felicidade Plena, no livro Caminho a Cristo. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira, sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Está na página 57. Então, essa leitura apressada, ela não tem valor. Nós precisamos ter um tempo dedicado, um tempo separado. Então, a própria lição fala, nós temos que encontrar um tempo e, tendo este tempo encontrado, nós temos que dedicar este tempo ao Senhor para que tenhamos um relacionamento com Ele. Muitos dizem ser cristãos, mas não existe cristianismo sem relacionamento. Assim como não existe um casamento sem relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, ou uma amizade, né, com alguém fortalecida, construída, enraizada, profunda, se não for dedicado tempo. Nós precisamos dedicar tempo no estudo da palavra. Por quê? Ao lermos a palavra, estaremos dedicando tempo em oração, em ouvir a Deus, em falar com Deus, em nos relacionarmos com Deus. E neste ponto de nos relacionarmos com Deus, nós estaremos então tendo esta íntima comunhão com o Senhor para que Ele opere em nós todo o seu querer, para que nós o amemos a cada dia mais, para que então façamos a sua vontade. E a lição apresenta então aqui um passo a passo, orientação, um norte, é como se fosse assim uma dica. Faça isso, que provavelmente então você vai ter este tempo separado para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo, eu acordo tal hora, já acordo cansado, e eu pego o ônibus, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho tempo, chego em casa, são as crianças, é o trabalho da casa, é o marido, é a esposa. Mas olha, faça uma oração agora a Deus e seja bem sincero com Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para aquilo que nós não queremos ter tempo. Essa é a verdade. Porque se nós espremermos ali o nosso tempo, é possível sim, com muita prioridade e entendendo a necessidade, entendendo o quão vital é termos um relacionamento com Deus para crescermos na graça, nós vamos encontrar ali tempo. Nem que seja meia hora, que seja uma hora, que você possa acordar de madrugada e voltar a dormir, é importantíssimo. É esse o ponto. Então, não, não se auto-sabote, não se engane falando que não tem tempo. Sim, nós temos tempo. Nós temos tempo para aquilo que é uma prioridade para a nossa vida. E se a Bíblia for a prioridade, se Deus, como diz Jesus em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes ficamos atrás, como se fosse aquele ratinho na rodinha do rato, né?
em busca das coisas e as coisas não acontecem porque não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Ele deve ter a primazia, ele precisa ser o primeiro e o último em todas as coisas. E procurando a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro de um reformador que dizia o seguinte: quando eu tenho muitas tarefas no dia, eu dedico ali 1 hora em oração e estudo na palavra de Deus. Mas quando eu tenho muitas tarefas, eu dedico 2 a 3 horas em estudo e em oração. Olha só que coisa interessante, né? Porque quanto mais desafiador é o dia, mais precisamos de Deus. E quando não estamos buscando a Deus, as coisas muitas vezes ficam truncadas, elas não ficam fluidas. Mas quando buscamos a Deus pela sua graça, providência, as coisas fluem mais, as coisas acontecem rapidamente, ele nos dá sabedoria para resolvermos as complexidades, as perplexidades da vida. Então busque a Deus. Eu tenho certeza que isto será uma grande bênção na sua vida em nome de Jesus. Nós temos aqui então o passo a passo, né? E o primeiro é: peça a Deus que desperte esse desejo em você. E leia textos como Jeremias 29:13, que diz: se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós o encontraremos, porque ele se deixa ser achado. Nós temos que buscá-lo de todo o coração. Segundo passo: entregue seu tempo a Deus. Nós somos mordomos. Mordomo é aquele que cuida da propriedade do seu senhor. Deus nos deu muitas dádivas, dentre elas o tempo, que é preciosíssimo. E nós teremos que um dia dar satisfação do uso que temos feito do tempo. E nós temos que fazer um uso, então, com responsabilidade, um uso espiritual do tempo, colocando, então, as prioridades, aquilo que de fato tem valor e urgência. Então, entregue seu tempo a Deus. Nada se compara ao tempo com o Senhor. É entrar numa janela da eternidade. É a coisa mais prazerosa da vida, é dedicarmos tempo ao nosso Senhor. E o terceiro ponto é: busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade. É igual fazer exercício físico. Se você depender, e aqui eu quero trocar a palavra vontade pela palavra desejo, porque a palavra vontade tem a ver com escolha, com decisão. Você tem que tomar uma decisão. Mas esta decisão racional, consciente, o juízo está sendo usado, não deve depender de sentimentos e desejos. Se você quiser fazer, então, exercício físico e depender do desejo da carne para fazer, você nunca fará. É a mesma coisa, o nosso cérebro, muitas vezes, ele trabalha na economia de energia e ele é um tanto quanto o nosso inimigo, entende? Lembra daquele texto de Jeremias? O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós não temos prazeres naquilo que edifica, naquilo que constrói, de uma maneira inicial. Posteriormente, obviamente, você terá o prazer. Então, não dependa de desejo. Entregue a sua vontade a Deus, escolha e vá fazer mesmo não desejando, porque foi a sua vontade. O desejo ele vai te levar para um outro sentido, mas vá para o sentido que você sabe o que é certo. Então, mesmo não tendo desejo, vá estudar a palavra. E sabe o que vai acontecer? E aqui não é uma profecia não, tá? É algo que eu experimento na minha vida. Quando vamos fazer algo que vai nos edificar, transformar, mesmo não desejando, quando passamos a fazer, dá muito prazer. E depois de fazer, vem a satisfação da conquista. Então, quando você faz exercício físico, mesmo não desejando, o seu corpo vai liberar, então, a dopamina, a endorfina, e você sai ali no prazer. Você certamente já experimentou isso. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Então, não dependa de desejo, não depende de ter aquela inclinação, isto não vai acontecer. Mas ao fazer, porque você tem que tomar a decisão, certamente virá então aquele desejo alegre, aquela satisfação, aquele regozijo de ter feito a vontade do Senhor. A lição de domingo vem finalizando, trazendo um texto aqui de João 15, do verso 1 ao verso 8, mas eu quero ler apenas o versículo 5, que fala algo muito precioso para nós. João, o Evangelho, capítulo 15, que é um capítulo maravilhoso, em que Cristo fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, Ele nos poda, Ele nos purifica pela palavra. E olha só que interessante, João 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira,
Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, dentro desta temática de como estudar a Bíblia, sem Cristo nada podemos fazer. Então, quando você entregar a sua vontade, a sua escolha a Deus, creia que Cristo, pela sua palavra, pela sua promessa, ele fará essa obra na sua vida. E pelo estudo da palavra de Deus, certamente você dará frutos, frutos espirituais, o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, e a sua vida certamente será edificada, será e emanará, exalará o bom perfume de Cristo Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Então dependa de Deus para que esta obra seja realizada na sua vida. Vamos avançar aqui para a lição de segunda-feira, que fala a respeito do melhor lugar. Eu lembro de um hino que cantamos muito a respeito do melhor lugar do mundo, né? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. De fato, o melhor lugar do mundo é aos pés de Cristo Jesus. Eu fiquei lembrando de Marta e Maria. Enquanto Maria escolheu o melhor lugar, a melhor porção, que era estar ali ouvindo os ensinamentos de Cristo, Marta estava fazendo coisas para Jesus, que é importante, mas é mais importante estar com Jesus. E estando com Jesus, faremos coisas para Jesus. Nós temos que escolher certamente o melhor lugar do mundo. E Jesus, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. E eu gostaria de ler o texto da lição em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Acompanhe comigo a leitura. Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz: E Jesus, de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Então, antes que o sol nascesse, Jesus estava ali dedicando tempo em oração, no estudo da palavra de Deus, em comunhão com Deus, algo que o habilitaria para os desafios do dia a dia. Era ali que ele recebia do Pai o derramamento diário do Espírito Santo. Era ali que ele recebia aquilo que ele deveria falar durante o dia, como o profeta Isaías, que Deus deu para o Messias uma língua de erudito para proclamar o evangelho. Então, Jesus, todas as manhãzinhas, antes do sol nascer, ele estava ali prostrado em oração. E eu fico pensando, né, Jesus, quem sabe no mar da Galileia, Jesus no Monte das Oliveiras, quem sabe aquela neblina, aquele orvalho, ou aquela manhãzinha gelada, ou aquela manhã já um pouquinho mais quente, em que o sol já está mais evidente, Jesus ali prostrado em oração. E pensa aqui comigo, se Jesus, sendo o nosso mestre, sendo o nosso exemplo, sendo alguém que nunca pecou, ele sentia a necessidade de ser suplicante, de ser alguém que estava ali perseverando diariamente em oração, quanto mais eu e você. Eu gostaria, neste sentido, de ler um texto para nós. Olha só que interessante este texto que está no livro Felicidade Plena. No caso, aqui a citação é Caminho a Cristo, página 93. Por isso que eu estou falando que este material é maravilhoso e você pode usar este livro até para evangelizar, para distribuir para as pessoas. É um livro tremendo. Olha só o que diz aqui na página 93. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. É aí naquela manhã, no estudo da palavra, que você sairá renovado, revigorado para o dia a dia. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4,15. Mas sem pecado, como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e agonias de alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Não era apenas algo necessário, mas era um privilégio também. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar,
quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade fervente e constante da oração. Queridos, que texto poderoso esse! É um texto que mostra que se Jesus, sendo nosso Senhor e Mestre e Salvador, sentia essa necessidade da oração e do estudo da Bíblia, quanto mais nós. Então nós devemos certamente seguir os passos de Cristo. Então certamente esses momentos de oração eram uma prioridade, e preste atenção aqui no termo que a lição traz, prioridade absoluta para Jesus. E se o próprio Jesus precisava disso a cada manhã, quanto mais nós, então, pecadores. A lição também traz o texto de 1 Crônicas 16, verso 11, que fala que devemos buscar continuamente, buscarmos diariamente ao Senhor. É o que eu falei, não saia correndo desesperado. Tome uma decisão hoje de ter ali aquele lugar dedicado ao Senhor, que pode ser, quem sabe, a mesa da cozinha, pode ser um quarto de oração, o sofá da sala, eu não sei, dedique um espaço na sua casa, pode ser, quem sabe, até fora de casa, num jardim, num quintal, num quartinho lá fora, algum lugar que você vai dedicar aquele lugar ao Senhor e falará, Senhor, é aqui que eu quero buscá-lo todos os dias. E faça um propósito com Deus. Não saia desesperado falando que você vai estudar a Bíblia, o espírito de profecia, a lição da escola sabatina, 2, 3 horas. Se você tiver esse tempo e essa disposição, maravilha, mas comece caminhando. Não saia correndo desesperado, é o meu conselho de todo o meu coração. Eu já vivi isso na minha vida, sai correndo desesperado, mas dura aquilo lá uma semana, depois da primeira semana você já não está nem mais orando e lendo a Bíblia. Então dedique aquele tempo, comece com meia hora. Comece com meia hora e comece lendo principalmente os últimos dias de Cristo neste mundo, a paixão de Cristo. E você vai se deleitar no amor do Salvador, no sacrifício. Você precisa amar a Jesus, ter assim momentos profundos com Cristo. Isto vai te impulsionar a dedicar depois 1 hora, 1 hora e meia, tendo tempo, obviamente, e você vai ter prazer no estudo da palavra de Deus. Então este é o meu conselho. Faça isso, separe um lugar, dedique um tempo, comece andando. Comece andando. É assim que aqueles que vão se exercitando conseguem correr uma maratona. Ninguém sai correndo uma maratona do nada. É todo dia correndo um pouquinho, se condicionando, até que possa ter aquele tempo dedicado profundo, um tempo mais extenso, para então dedicar em oração e no estudo da palavra de Deus. Então, o relacionamento com Deus é construído em decisões diárias, diariamente, diariamente. Então, quando criamos também o hábito de ir sempre ao mesmo lugar para esse encontro com Deus, fica mais fácil manter a rotina, é o que diz aqui a lição da escola sabatina. Deixa aqui nos comentários algum conselho, alguma dica, algo que você fez e funcionou. Deixe o seu like também, compartilhe aí nas redes sociais, porque eu tenho certeza que este estudo ele é muito importante na vida de todos nós. Porque sem o estudo da Bíblia, como que teremos forças contra as tentações, contra essa batalha espiritual que enfrentamos, contra a batalha contra o próprio eu? Então compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui no comentário algum conselho também muito importante. Vamos avançar para a lição de terça-feira, que tem como título Estudo Profundo da Bíblia. E aqui a autora traz novamente alguns conselhos, um passo a passo, né, uma orientação, um norte para termos este estudo profundo da Bíblia. Primeiro passo. Aqui eu não quero ficar sistematizando as coisas, mas é apenas uma guia, né, um conselho, apenas um guia. Primeiro passo, ore a Deus. Nós precisamos, ao estudarmos a palavra de Deus, e a pergunta sua é como estudar a Bíblia? Primeiro passo, ore a Deus, se coloque de joelhos, peça para que o mestre divino das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, como Jesus fala em João no capítulo 16, o Espírito Santo te guiará em toda a verdade, João 16, versículo 13, ele vos fará lembrar, é o Espírito Santo que os guiará na palavra de Deus. Ele é o autor por detrás de todos os autores. E olha só que privilégio, o autor, o Espírito Santo não é chamado de o Consolador, o Paráclitos, aquele que é designado a estar ao nosso lado, o autor das Sagradas Escrituras estará sempre ao seu lado,
ao você interpretar a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Eu sei que muitos que nos acompanham têm o hábito de leitura. Imagina você ter o autor do livro que você está lendo ao seu lado falando: olha, é assim, aqui eu quis dizer isso. Olha, essa expressão significa tal coisa. É exatamente isso. Nós temos o privilégio de termos o Espírito o Paráclitos, o Consolador, o Ajudador ao nosso lado para nós interpretarmos a palavra de Deus. Então, o primeiro passo, ore a Deus e clame o derramamento do Espírito Santo. Como diz aqui Ellen White no livro O Grande Conflito, página 499, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Então sempre devemos depender de Deus. Segundo passo, leia e escreva. Ou seja, você está lendo, faça anotações, faça um resumo do que você leu, marque as ideias que falaram ao seu coração, as ideias principais do texto. A caneta, a mão ativa a memória e faz com que as palavras sejam escritas no coração. Então é, é, é da leitura para o papel e do papel para o coração. É algo muito interessante isso. Então faça isso que será muito, muito importante. Como diz a autora, da cabeça para a caneta e da caneta para o coração. Então, leia, se aprofunde nesse processo de observar, interpretar e aplicar e responder ao que Deus está nos falando através da palavra. Terceiro passo, então, compartilhe com a esposa, com os filhos, com os colegas, com as pessoas próximas ali do trabalho, com o vizinho. E não serão raras as vezes, que aquilo que você está estudando será exatamente aquilo que as pessoas ao seu redor precisam ouvir. Não serão raras as vezes que hinos que você, naquele momento que está dedicando a Deus, entoar a Deus, louvar a Deus, serão hinos que fortalecerão a sua fé no dia a dia. Isso é maravilhoso, é o maná, é o pão que cai do céu para saciar a sua fome espiritual naquele dia e para que você compartilhe o pão da vida com as pessoas que estão ao seu redor. Então este é o método, né, apresentado aqui. E vamos aqui seguir o passo a passo que a autora tem falado, que diz: ore pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare seu coração. Escolha um versículo ou capítulo da Bíblia. Copie à mão o texto ou destaque as partes que mais chamarem sua atenção. Leia novamente com oração e sublinhe as ideias principais. Anote o que essas ideias revelam para você. Ore e reflita sobre o impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus e pense em alguém com que você possa compartilhar o que aprendeu. E, novamente, um texto aqui do Felicidade Plena, do Caminho a Cristo, o se aprofundar e Deus ir revelando verdades maravilhosas tem sido uma nota tônica do povo de Deus em todas as gerações. Nós precisamos, como povo de Deus, nesta geração, no tempo do fim, num tempo de trevas densas, nós precisamos buscar a maravilhosa luz de Deus para que as trevas na nossa vida sejam dissipadas e sejamos luz na vida das pessoas. Como diz o texto, isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. Nós precisamos então aproveitarmos estes privilégios. Eu quero compartilhar aqui um outro método que é bem parecido com este que nós acabamos de ver, que se chama Estudo Indutivo da Bíblia. O autor é o pastor Adolfo Soares, ele compartilhou este estudo indutivo e tem o passo a passo. São 5 passos. O primeiro é descrição, segundo, interpretação, terceiro passo, síntese, quarto passo, aplicação, quinto passo, ação. Se alguém puder nos ajudar e colocar aqui nos comentários esses passos, e eu vou falar o que você deve fazer em cada passo, que é o seguinte: no primeiro passo, descrição, você deve descrever o capítulo, versículo, sobre o que ele está falando. Qual é o assunto? É o amor de Deus, é relacionamento fraternal, é casamento, é educação de filhos, é isso, é aquilo. Descreve, em poucas palavras, o que aquele texto está falando. Daí vem o segundo passo, que é a interpretação. Explique o que o capítulo, o verso quer dizer, o que ele significa. Então, usando ali uma concordância, uma chave bíblica, usando ali, quem sabe, um comentário bíblico, uma enciclopédia bíblica, o que este texto está falando? Não é apenas agora a questão do assunto, mas são palavras, são expressões, o que quer dizer, o que ele significa. Daí vem o terceiro passo, que é a síntese, resumir o capítulo, o verso numa frase curta. Então você vai resumir:
Deus me ama com amor eterno. Você vai resumir numa pequena frase. Quarto passo, aplicação. Explicar a conexão desse capítulo ou verso com a sua vida ou a vida em geral. Deus quer que eu entenda o seu amor por mim, que eu aprofunde o meu amor, enfim, você vai aplicar isto de uma maneira bem pessoal. E o quinto passo, uma ação, determinar ações para pôr em prática sobre o que foi lido e aprendido. Então é bem interessante, né? É bem semelhante, mas é interessante nós termos este método. Nem sempre eu faço isso, mas é interessante fazermos quando vamos pregar, quando queremos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É interessante este método, pratique e eu acredito que será uma grande bênção na sua vida também. Vamos avançar aqui para a lição de quarta, que fala a respeito de bênção em dobro. E antes disto, apenas um texto do livro aqui, Caminho a Cristo ou Felicidade Plena, que diz na página 70. Esse é um dos textos mais lindos, importantes, que eu gostaria de ler para você, que diz: Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Vocês percebem? É assim que Enoque andou com Deus. É algo diário, permanente, constante, e certamente pelo estudo da palavra, pela oração, pela meditação, pelo compartilhar, Deus operará em nós esta restauração da imagem dele em nós, ou seja, transformará o nosso caráter e nos habilitará, nos adaptará para morarmos com ele por toda a eternidade. E sobre o aspecto de compartilhar, porque não basta lermos, meditarmos, nós temos que também compartilhar. Cristo, como disse a lição, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É importante entendermos que Cristo ele recebia do Pai diariamente para dar. Quando muitas vezes queremos apenas receber e somos negligentes em compartilhar, deixamos de receber. Tudo que Deus criou, ele criou não como um fim em si mesmo. Ele não criou para que aquilo exista para si mesmo, não. Tudo tem um propósito, é um meio para um fim. Nós recebemos para dar, recebemos para dar. O mar recebe as águas dos rios para dar vapor para as nuvens, que recebem do mar este vapor para dar para a terra chuva. A terra recebe a chuva para dar então abundância de alimentação para o ser humano. Daí o ser humano pega essa alimentação e guarda só para ele mesmo. Não, a gente não pode interromper este ciclo. Nós temos que então dar, receber para dar. E olha só o que diz o texto, está em outro livro agora, Parábolas de Jesus, página 67. Diz assim: Cristo recebia constantemente do Pai, para que nos pudesse comunicar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Olha só a motivação em orar, em ler a palavra, não é para si apenas, é para os outros. Você receber para dar. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente, diariamente, recebia novo batismo do Espírito Santo. Exatamente isso, Jesus todos os dias recebia um novo batismo do Espírito. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso. Olha só, quem que despertava Jesus? O Senhor. E acontecerá o mesmo contigo. Faça este propósito com Deus. Mas vigie, cuidado com o uso de telas à noite, durma cedo, faça a sua parte. O que está ao seu alcance fazer, faça. Porque se você vai dormir muito tarde, é difícil acordar cedo. Então coopere com Deus, faça o que está ao seu alcance e Deus fará na tua vida esta obra. Eu creio nisto e Deus tem prometido. Assim como ele fazia com Cristo,
Ele fará na sua vida também. Então o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová disse: Me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, versículo 4, que é o texto principal da lição aqui de quarta-feira. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos, até o ponto de eles falarem: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus, lá em Lucas capítulo 11, ensina os discípulos a orar, a oração mais conhecida, a oração do Pai Nosso. Depois ele conta uma parábola e ele fala a respeito que o Pai quer derramar o seu Espírito sobre os seus filhos, mais do que um pai, nesta condição pecaminosa, quer dar boas dádivas, bons presentes aos filhos. Mas aquela parábola no meio ali de Lucas 11 nos ensina algo precioso. Que parábola é esta? Um amigo recebeu uma visita de uma maneira inesperada na sua casa. Ele não tinha pão para dar para este peregrino, para este visitante que ele hospeda. Então ele vai até a casa de um amigo de uma maneira importuna, porque já era meia-noite, já era tarde da noite, e ele pede pão. E ele insiste em pedir pão. E Jesus fala: se ele não der pão para este amigo por ser amigo dele, ele dará pão pela insistência, pela perseverança em pedir pão. Primeiro ponto aqui, primeiro ponto. Aquele amigo pediu pão para o seu outro amigo para ele comer sozinho? A resposta é não. Ele pediu pão para dar. Ele recebe para dar. Então Jesus está falando, quando você orar, não basta você perseverar em oração, você tem que saber como orar. Como pedir a Deus. Como diz Tiago, muitas vezes não recebemos porque nós pedimos mal. Então, você quer ter o seu relacionamento aprofundado? Peça a Deus para dar. Você recebe, come do pão, mas você está recebendo para dar o pão para as pessoas ao seu redor. E ora, se naquele texto, no versículo 13 de Lucas 11, Jesus fala que o Pai quer derramar o seu Espírito sobre nós, por que nós temos que insistir? Por que a insistência? Porque a insistência na oração não muda o coração de Deus, porque Jesus já abriu o coração de Deus para nós e falou: Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós, sobre vocês, sobre os seus filhos. Então por que a insistência? Porque a insistência muda o nosso coração, nos habilita a recebermos aquilo que Deus nos quer dar. Está claro? Então, a motivação com a qual lemos a Bíblia, com a qual oramos, ela é muito importante. E aqui a bênção em dobro, que a lição de quarta vem falando, é o compartilhar. Quando você estuda a Bíblia e compartilha a Bíblia, você recebe uma bênção dobrada. Por quê? A bênção de ter estudado e a bênção de ter também compartilhado. E existem várias formas de estudar a Bíblia. Você pode estudar a Bíblia verso por verso, você pode estudar a Bíblia, eu tenho até aqui várias formas, né? Aquela leitura diária e contínua de toda a Bíblia, aquilo que a gente chama de ano bíblico. Você pode ler a Bíblia também junto com a série O Grande Conflito, que começa com o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Existe um aplicativo, eu acho interessante você baixá-lo no seu smartphone, que se chama Bible Plan. É B-I-B-L-E Plan, P-L-A-N. É um aplicativo desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na divisão sul-americana, em que te auxilia a fazer o estudo bíblico, o ano bíblico, juntamente com a série O Grande Conflito, que eu tenho certeza que será uma experiência incrível na sua vida. Então você pode estudar verso por verso, o ano bíblico, você pode fazer também a análise da mensagem de um livro. Eu vou estudar, então, um livro específico. Estudarei neste bimestre, neste trimestre, quem sabe neste semestre, o livro de Romanos. E você vai ler este livro diversas vezes, vai procurar ali em comentários bíblicos, enciclopédia, você vai fazer aquele mergulho profundo num livro da Bíblia. É um método de estudo também. Você pode estudar para buscar a solução bíblica para um problema em específico.
a solução de Deus para a depressão. Então você vai passear por toda a Bíblia para encontrar a solução para algum problema específico. Estudo de palavras, quero estudar sobre fé, sobre amor, quero estudar sobre a justificação pela fé, enfim, estou dando aqui alguns exemplos. Algum estudo também temático, oração, eventos finais, eu quero estudar sobre a paixão de Cristo, algum tema. Você pode estudar também personagens, quero estudar sobre a vida de Moisés, quero estudar sobre a vida de Enoque, e você ali investiga tudo que a Bíblia fala sobre aquele personagem. Enfim, você tem que colorir o seu estudo. Pensa aqui comigo, você tem o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, será que todo dia é a mesma coisinha? Não, não é. Às vezes vocês passeiam para lugares diferentes, vocês comem coisas diferentes. Não é assim? O relacionamento não é dinâmico? Nosso relacionamento com a Bíblia também precisa ser dinâmico. Não aquela coisa de sempre. Tenta trazer algo diferente, um método de estudo diferente, algo que vai assim, sabe, colorindo, vai trazendo um refrigério no estudo da palavra de Deus. Então, isso é muito importante, usarmos diferentes métodos de estudo da palavra. Então, compartilhe aquilo que você tem aprendido para as pessoas que estão ao seu redor. E quando você compartilha, aquilo te fortalece e certamente fortalece a pessoa com a qual você tem compartilhado. E com o tempo, eu já falei isso que eu gostaria de repetir, você vai perceber, como diz aqui a lição, que o que Deus falou ao seu coração por meio do estudo também pode ser uma mensagem poderosa para as pessoas que estão ao seu redor. E a vida espiritual é uma maratona. Como eu disse, não saia desesperado. É aquela constância, aquela permanência, isso é fundamental. Então, quando decidimos, dia após dia, permanecer em Cristo, permanecer em Deus, permanecer em Jesus, em Sua palavra, tudo pode ser transformado. Seu casamento pode ser transformado, sua vida pode ser transformada, sua família. Você, como ser humano, será tremendamente, radicalmente transformado pela palavra de Deus. Por fim, a lição de quinta vem falando que a Bíblia, e ela apresenta isso, ela é mais doce do que o mel. Nós temos aqui no IAG o setor também de apicultura, em que temos pessoas que dedicam ali o seu tempo, o seu trabalho para cuidar das abelhinhas. E nós vendemos mel aqui na indústria, e eu e a minha família, nós amamos mel. Eu acredito que a gente come um pote de mel por semana, né? Então mistura ali na granola, na fruta, no pão, é algo delicioso. E quando você come um favo de mel, e você sente então eh, o favo estourando na sua boca e saindo aquele mel delicioso, que prazer! Só que a Bíblia está falando assim, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, quando a estudamos, é mel na boca, é como se fossem aqueles favos estourando na nossa boca. É algo delicioso, é algo muito prazeroso. Nunca foi contada uma história como o plano da redenção. Nunca foi apresentada uma pessoa como Jesus que se compara a Jesus. Ele é maravilhoso, ele é tudo para nós. Nós temos que encontrar este deleite, este prazer na palavra do Senhor. Assim como diz o Salmo 119, versos 113 e 104. Eu quero ler aqui na Bíblia Legado, que diz o seguinte: Salmo 119, olha só o que diz aqui, versos 113 e 104, que diz: Quão doces são as tuas palavras ao meu gosto. Não é amargo, é doce. Sim, mais doces, não é igual, é mais doces do que o mel à minha boca. Através dos teus preceitos consigo o entendimento, portanto eu odeio todo falso caminho. Quando você dedicar este tempo, você terá prazer e você então passará a ter o discernimento, o entendimento do certo e do errado e passará a odiar o pecado, aquilo que trouxe sofrimento à vida de Jesus. Pensa no seu melhor amigo, aquilo que o machucou, aquilo que o feriu, aquilo que fez com que o seu coração explodisse dentro do seu peito, é aquilo que se chama pecado. Nós temos que amar o pecador assim como Deus ama, mas assim como Deus também nós temos que odiar o pecado. E quando amarmos a Jesus, passaremos a odiar o pecado.
Não é odiando o pecado que eu amo a Jesus, é amando Jesus que eu odeio o pecado. Porque nós entenderemos o quão o pecado ele é nocivo, ele é maligno, ele é destruidor, feriu o coração, destruiu a vida do nosso amado Salvador na cruz do Calvário. E ele se colocou naquela situação para ser o nosso substituto voluntariamente, por amor a nós. E nós queremos praticar algo que vai destruir a nossa vida e trouxe aquele pesar ao coração do Filho de Deus? Entendem? É por amor a Jesus que nós devemos olhar para o pecado e odiá-lo. Então a doçura da palavra de Deus traz cura para o coração e transformação para o caráter. Assim como o mel é um remédio também, assim como o mel ele traz saúde, vigor, assim como o mel ele não tem tempo de validade, assim é a palavra de Deus, ela vai trazer cura, ela não tem tempo de validade, ela é eterna, ela é viva e ela vai operar esta transformação na sua vida. E aqui vem um ponto interessante que a autora vem falando para lermos Isaías 55, que é o verso lá para memorizar, que está em Isaías 55, que a palavra de Deus não volta vazia. Mas tem um verso de Isaías 55 que eu gostaria de ler aqui para acrescentar aquilo que diz o verso para memorizar, que diz o seguinte, versículo 6. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está próximo. Olha, eu quero aqui falar algo muito importante. Chegará o momento em que Cristo deixará de realizar a obra no santuário celestial. E aí já será tarde demais. Como diz o profeta Zacarias, as pessoas irão de ocidente a oriente, de mar a mar, buscando a palavra de Deus e não mais a acharão, porque foi tarde demais. Deus hoje, a porta da graça está aberta. Hoje Ele está falando ao seu coração. Me busque hoje. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo, porque Ele se deixou ser encontrado, como lemos lá em Jeremias. Ele está próximo, mas você precisa então tomar esta decisão hoje. Eu quero parar com esta negligência no estudo da palavra de Deus. E é isso que tem trazido para a igreja de Deus todos estes pesares. Tem trazido declínio, tem trazido morte espiritual, sequidão espiritual. Por quê? Por causa da negligência da comunhão e do compartilhar da palavra. Não tenho dúvidas disso. Jesus venceu a tentação no deserto pelo assim do Senhor, pelo está escrito. Nós precisamos conhecer por nós mesmos, é uma experiência pessoal, individual com Deus, para o fortalecimento. O problema não é a força da doença, é a fraqueza do doente, é o sistema imunológico que está fragilizado. Nós precisamos então buscar fortalecer este sistema espiritual através da palavra de Deus, através deste pão, para que nós tenhamos forças para enfrentarmos a tentação e o pecado, para sermos vitoriosos nesta batalha contra o mal, para que Cristo, pela palavra, morando em nós, fazendo morada em nós pela sua palavra e pelo Espírito, nos dê a vitória neste grande conflito. Então precisamos aproveitar o hoje, o agora. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e quando você o buscar, você o encontrará, porque Ele tem te atraído já a Ele com laços de amor, com amor eterno. Você aceita esta decisão na sua vida? É esta maravilha do estudo da palavra de Deus. E por fim, a lição de sexta vem trazendo na pergunta 3 um tópico, e aí finalizaremos esta recapitulação. Muitas pessoas, elas ficam buscando através do estudo da palavra o novo. E não que isso em si tenha problema, mas muitas vezes essa busca pelo novo, por uma excitação, eu quero usar até essa palavra, essa excitação pela novidade, sempre tem que ter algo novo, inédito, exclusivo. Tome muito cuidado com isso, com aquilo que muitas vezes chamamos de nova luz. A nova luz tem que ser provada pela própria palavra de Deus. Muitos querem ser portadores de uma nova luz, de uma mensagem inédita. Tomem cuidado com isso. A Bíblia foi dada e é certo que o caminhar do cristão é como a luz da aurora, como diz Provérbios, né? Vai crescendo mais e mais até ser um dia perfeito. É claro que recebemos nova luz, novo conhecimento, mas cuidado com essa ânsia da nova luz. Deus ele vai te revelando a partir do momento que você vai dedicando tempo ao estudo da palavra do Senhor. E sempre busque provar todas as coisas
como diz Isaías, à lei e ao testemunho. Nós temos que ir para a lei de Deus, para o testemunho de Jesus Cristo, para ver se aquela luz é verdadeira ou não, se aquela palavra é genuína ou não, para que nós estejamos fundamentados no assim diz o Senhor, e não no assim diz fulano de tal, no assim diz o doutor, no assim diz ciclano que tem autoridade, que fez teologia, que não desmerecendo a teologia, que é maravilhosa, eu sou teólogo, mas tome muito cuidado com esse anseio da nova luz. Eu espero que esta recapitulação tenha sido uma bênção na sua vida, como foi na minha também. Eu enfrento lutas e provações como você enfrenta, mas nós precisamos perseverar. Essa é a nossa necessidade de perseverança, de constância, de submissão, de diariamente dedicarmos tempo no estudo da palavra de Deus e recebermos também o derramamento do Espírito Santo. Você gostou desta recapitulação? Então se inscreve aqui no canal do IAG, ative as notificações, compartilhe nas suas redes sociais este material que tem sido precioso na vida já de milhares de pessoas. Se você está assistindo pelo canal, acesse o canal do IAG, é IAGE, no YouTube, estamos também no Instagram, e você pode acompanhar pelas redes sociais todo o trabalho que estamos realizando. Vamos finalizar com uma oração, peço que você feche os seus olhos para finalizarmos este momento. Santo Deus e amado Pai, que privilégio que temos nesta geração de termos a abundância, a fartura da Tua Palavra tão acessível a todos nós. Sabemos que esta não é uma realidade de todas as pessoas deste planeta, mas aqui estamos, Senhor, gratos a Ti pelo acesso à Palavra de Deus e que sejamos instrumentos para levarmos esta Palavra às pessoas que não têm acesso e se revele a elas de uma maneira especial para que todos tenham o conhecimento da verdade, aceitem a Jesus e sejam salvos por Cristo Jesus. Nos dê disciplina, constância no estudo da Tua Palavra, deleite também, entregamos a nossa vontade, a nossa vida em Tuas mãos. É o que eu peço e agradeço juntamente com os queridos que têm nos acompanhado aqui no Lições para a Eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença, até a próxima semana, que eu estarei aqui com o nosso grande amigo Moses Coutinho, que fez falta nesta recapitulação, sem dúvidas. Estaremos juntos aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana na presença de Deus, uma semana abençoada no estudo da Palavra do Senhor Jesus. IAG, juntos avançaremos.